grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Hoje é o último da semana, né, gente? Lembrando que amanhã já tem a primeira rodada das quartas de final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Aliás, nós vamos começar o programa lembrando dos jogos, os classificados, você já viu aqui durante a semana. E amanhã nós teremos então a abertura a partir das 3 da tarde. O primeiro jogo, o América de Teófilo Otoni enfrentando o Guarani, lá em Teófilo Otoni. Na mesma linha ali, você está acompanhando o Contagem. Esse jogo já será amanhã também, a partir das 4 horas da tarde, o Contagem enfrentando a equipe do Tupinambás. O jogo acontece lá em Contagem. Teremos também amanhã o jogo envolvendo aí o Paracatu, né? E recebendo o Coimbra lá em Paracatu. Esse jogo marcado para as 17 horas e às 18 horas e 30 minutos. Aliás, 19h30, né? O último compromisso entre o Uberaba e o Exub, né? Fechando o jogo lá no Uberabão, lá no estádio Engenheiro João Guido. Lembrando que outro dia nós tivemos um jogo entre Exub e Uberaba, válido pela primeira fase, mas coincidentemente eles vão se confrontar novamente agora nas quartas de final. Lembrando que isso aí é o primeiro confronto, esses jogos fazem parte dos jogos de ida e depois inverte o mando, porque é mata-mata, de onde sairão as 4 melhores equipes que vão continuar no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Por que a gente vai acompanhar essa fase? Vamos acompanhar a semifinal e, claro, nós vamos acompanhar até a final, porque daí saem os 2 componentes da Série A2 do ano que vem, que estarão fazendo parte do campeonato juntamente com a Caldense. Então a Caldense está aguardando aí para ver quais dessas equipes quais dessas 8 aí estarão no Campeonato Mineiro do módulo 2 no ano que vem. Então, de qualquer maneira, são jogos do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Olha, eu queria falar do Futsal Master 40 a mais da Caldense, que está treinando, porque nós falamos outro dia, em novembro, nós teremos aí um jogo entre Caldense e São Paulo Futebol Clube. E as 2 formatações da Caldense estão treinando aí, né? O Departamento de Futsal Master está promovendo o duelo de gigantes, como está sendo conhecido aí, jogo amistoso entre Caldense e o São Paulo. Então a partida está marcada para o dia 30 de novembro, mas o pessoal já está trabalhando aí, se organizando. Lembrando que dia 30 de novembro, no ginásio Ronaldo Junqueira da Caldense, serão jogos do 50 a mais e 40 a mais. Então, depois do jogo preparatório da categoria 50 a mais, na semana passada foi a vez da categoria 40 a mais realizar aí o seu primeiro jogo treino, visando então o duelo com São Paulo. O time da Caldense foi dividido em 2 formações que jogaram entre si. O branco venceu o verde, você está vendo aí, ó, pelo placar de 7 a 5, e a movimentação aconteceu na noite de terça-feira na sede do clube. E os gols do time branco foram marcados pelo Léo Cacheta, que fez 2, o Paulinho marcou 2 também, o Thiago, o Jimmy e o Buiú. E pelo verde anotaram o Canhoto, que fez 2, o Jacaré, o Paulo Soque e o Marcelo Limão. Então está dado o recado aí da preparação do Futsal Master para o confronto que vai acontecer contra o São Paulo no mês que vem. E eu queria falar também, já que estamos falando da Caldense, do basquete masculino sub-14 da Caldense, que venceu a Hípica de Campinas por 70 a 43. Olha, foi um placar bem elástico, hein? A equipe masculina sub-14 de basquete da Caldense enfrentou aí o time de basquetebol
da Hípica de Campinas, em jogo válido pela Série Ouro da Liga Metropolitana de Basquete, e no comando do técnico Otávio Troiano e do auxiliar o Enzo Cândido. E o time da Caldense venceu a Hípica pelo placar de 70-43. O ala armador da veterano Miguel Lemos falou que o placar inicialmente foi 6-6, que depois o time da Caldense se encontrou e abriu aquela margem gigante, essa diferença. E quando o grupo conseguiu explorar o contra-ataque, foi aí que o time encontrou o caminho da vitória elástica sobre a Hípica, né? O técnico Otávio Troiano comentou, tão logo terminou o jogo, sobre a atuação do time e as expectativas, inclusive, para a continuidade da competição, afirmando que, fechando essa primeira fase, em primeiro lugar, é muito importante para a possibilidade de jogar na própria quadra. Bom, também destacou uma particularidade importante, que foi a influência diretamente nas decisões futuras, né? E o time jogou com o Luca Oliveira, Antônio Camargo, Pedro Barros, Olavo Campos, o Breno Lima, o Antônio Passos, o Miguel Lemos, o Antônio Lemos, o Gustavo Gomes, o Vinícius Salles, o Matheus Mancal e o Davi Muniz. Então são detalhes do time sub-14 da Caldense, que obteve uma vitória marcante sobre a Hípica de Campinas por 70-43. Estou vendo ali os dois, são os dois filhos do Serginho, né? Estão fazendo parte do grupo aí. Muito legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, nós vamos aí para um pequeno bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho, porque tem muito mais informação aqui no Sul Minas Esportes. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte para falar agora sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Até porque ontem nós tivemos um jogo válido pela 19ª rodada, jogo atrasado, que acabou sendo realizado ontem, e o Vasco bateu o Cuiabá pelo placar de 1-0. Depois de longo e tenebroso inverno, né? O Vasco voltou a vencer e não deixa de ser uma vitória importante pelo placar de 1-0. O Hugo é quem fez esse gol aí do Vasco da Gama, né? Foi um escanteio, um cruzamento ali, ficou pedindo me chuta, e o Hugo Moura não vacilou, acabou tocando para o fundo do gol e comemorando essa vitória importante aí. Olha, depois desse jogo, vamos conferir a classificação para a gente ver aí, olha, até para a gente ver como é que ficou o Vasco na parada, né? Mas lá em cima permanece da mesma forma que estava, né? Botafogo é líder com 61, Palmeiras tem 60 com 56. Fortaleza, Flamengo tem 51, o São Paulo tem 50 e o Internacional 49. Hoje seriam os times da zona da Libertadores. Na zona da Copa Sul-Americana, com a presença do Vasco ali, nós vamos ter agora aí, olha, o Bahia com 46, Cruzeiro com 44, o Atlético Mineiro com 41, o Vasco com 40,
Fluminense com 36 e o Criciúma também com 36. Tem o Grêmio com 35, o Bragantino com 34 junto com o Juventude e o Vitória com 32, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento, nós temos o Corinthians com 32, o Atlético Paranaense tem 31, o Cuiabá tem 27 e o Atlético Goianiense tem 22 pontos até aqui. Lembrando que 8 jogos vão acontecer amanhã. O Grêmio, lá em Porto Alegre, enfrenta o Atlético Goianiense. O Vitória joga lá em Salvador contra o Fluminense. O Flamengo pega o Juventude no Rio. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza, esse jogo lá no Allianz Parque. O Atlético Paranaense em Curitiba joga diante do Cruzeiro. O Atlético Mineiro, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, enfrenta o Internacional. O Bragantino, em Bragança Paulista, recebe o líder do campeonato, o Botafogo. E o Criciúma, lá em Criciúma, joga diante do São Paulo. E 2 jogos só vão acontecer na segunda-feira. O Cuiabá enfrenta o Corinthians, lá em Cuiabá. E o Vasco pega o Bahia, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando também dos jogos da Série B, ontem nós tivemos um jogo, a goleada do Sport sobre o Guarani por 4-0. Alcançou o Santos ali na classificação, o time do Sport, né? O Santos ainda tem mais saldo de gols e mais gol pró, mas estão juntos ali, ó. Santos em primeiro com 59, junto com o Sport. Em terceiro, Novo Horizontino com 57. E em quarto, o Mirassol tem 56. Hoje seriam essas equipes que ascenderiam à primeira divisão. Depois nós temos o Vila Nova com 52, o Ceará com 51, o Operário com 50 e o América Mineiro com 49. Essas equipes têm chance de brigar ainda pelo G4. Depois tem o Coritiba com 47, o Goiás com 45, junto com o Amazonas. O Avaí tem 43, o Paysandu 40, a Ponte 38, a Chapecoense 37, o CRB 36. Olha a zona do rebaixamento. Botafogo de Ribeirão Preto com 36, Ituano com 34, o Brusque com 33 e o Guarani de Campinas com 31 pontos ganhos até aqui. Lembrando que um jogo será hoje. Hoje nós teremos lá em Florianópolis o Avaí enfrentando o Vila Nova de Goiás. 2 jogos serão amanhã, com destaque para Mirassol e Ponte Preta, lá em Mirassol. E o Ceará, que está correndo atrás do G4, recebe o Paysandu lá em Fortaleza. 3 jogos na segunda-feira. O Coritiba pega o CRB, o Ituano enfrenta o Santos em Itu e o América Mineiro joga diante do Sport lá em Belo Horizonte. E para fechar, 4 jogos na terça-feira. Goiás e Operário do Paraná, Brusque e Chapecoense, Guarani e Novo Horizontino e ainda Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. São os jogos que vão acontecer até na terça-feira, completando essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, eu queria falar da seleção brasileira feminina, a principal, que vai fazer 2 amistosos contra a Colômbia, ambos lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, lá no Espírito Santo. O primeiro será amanhã e o segundo na terça-feira. O time se preparando para os eventos futuros, a seleção brasileira procurando um aprimoramento para competir em nível até melhor do que tem feito nas próximas competições. E amanhã, esse jogo contra a Colômbia, a gente tem, por exemplo, um papo aí com a Duda Sampaio. Ela fala sobre o jogo, fala sobre ela ter voltado lá do Corinthians, que foi campeão da Libertadores,
Vamos ouvir o que a Duda está falando aí. Poder estar vivendo isso mais uma vez, é minha segunda Libertadores, segundo título, momentos muito especiais, é uma competição muito difícil de ser jogada em outro país, com jogos curtos, então a gente sabe o tanto que isso precisa, né, que a gente se dê ao máximo ali, se cuide bastante durante a competição, mas para nós é uma emoção muito boa também continuar ganhando, principalmente vindo, né, do terceiro título consecutivo pelo Corinthians, então acho que é isso, é aproveitar esse momento que já passou e agora é a cabeça aqui na seleção. Foi um treino muito positivo, né? Acho que foi o primeiro treino com todo mundo também, um coletivo, uma atividade bem intensa aqui que deu para abrir mais o campo também. E acho que de um pouquinho de cada dia também, né? Tem muitas meninas novas que estão começando agora a pegar o modo de jogo do Arthur, então quem está aqui há mais tempo a gente precisa ir ajudando nesse sentido para que elas consigam se soltar ainda mais e de pouco a pouco a gente vai chegando no nosso objetivo, que é primeiramente o próximo jogo e na sequência também continuar evoluindo o trabalho aqui na seleção. Sim, uma seleção muito conhecida, né? A gente jogou nas Olimpíadas, agora podemos acompanhar também jogo a jogo, é uma equipe que tem crescido muito também no futebol feminino, assim como o Brasil tem buscado a gente conseguir a medalha, elas também estão evoluindo muito e querendo conquistar, né? Então a gente como seleção sabe que tem um gostinho de rivalidade também, mas sabemos, né, muitos dos detalhes delas, mas a gente nunca sabe qual que vai ser a realidade, como elas vão vir para o jogo. Então a gente está focando muito no nosso aqui, na nossa evolução, para a gente chegar e fazer 2 grandes jogos. Legal, né? A CBF disponibiliza essas sonoras, né? Essas entrevistas. E a gente agradece e coloca, né? Porque, sem dúvida alguma, a seleção brasileira, você viu o que ela falou, a Duda, né? Ela veio lá, foi campeã da Libertadores, está comemorando ainda, falou do treino de ontem lá no Kleber Andrade, lá em Cariacica, e falou sobre a adversária, né? A Colômbia, que está evoluindo, como o Brasil também, no futebol feminino da América do Sul. E nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo, porque tem mais ainda, tem mais assunto, para a gente trazer aqui no último bloco informativo do nosso Sul Minas Esporte. Até já. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui no nosso Sul Minas Esporte e o assunto agora é o Campeonato Amador. E nós vamos ter rodada aí nesse fim de semana. Aliás, nós tivemos um jogo ontem e pela Série A nós vamos ficar devendo o resultado. Ontem nós tivemos Independente e Recreio e não temos ainda o resultado. Mas na semana aqui, na segunda-feira ou na terça, a gente vai reunir todos os resultados da rodada e claro que você vai ficar sabendo, tomar conhecimento. Agora, nós teremos ainda hoje, lá no Bandolão, o jogo entre as 7h30 da noite, entre o Cocal e o Paris Saint-José. Teremos ainda na sequência, né, amanhã, o jogo envolvendo aí às 3h30 da tarde, o Juventude contra o Real Boca Juniors. Ainda pelo Campeonato Amador da Série A, ainda no Bandolão também, às 3h da tarde, o União Agropecuária enfrenta o Curimbaba. Também lá no Ronaldão, né? Aliás, esse jogo do União Agropecuária e Curimbaba será no Ronaldão. Como no Ronaldão também será o jogo entre Coritiba e Frigonossa, às 5h da tarde,
e nesse penúltimo jogo da Série A. E também no Ronaldão, porém às 19 horas, teremos o jogo entre o Guarani e o Nova Aurora. São os jogos da Série A. E vamos ver como é que vai ser a rodada da Série B. Terceira semana do Campeonato Amador da Série B. Teremos aí no Córrego Dantas, no domingo, às 8 da manhã, o Nova União enfrentando o Itamaraty. No Córrego Dantas ainda, 10 da manhã, o jogo entre Ponte Preta e Parque Pinheiros. E ainda no Córrego Dantas, nós teremos às 3 da tarde, o jogo entre Três Barras e Sport. Mas teremos mais 3 jogos e serão no Bandolão, né? O primeiro jogo às 8 da manhã, o São Roque enfrenta o Atlanta. Depois, às 10 da manhã, o Santo André joga contra o Cascatense. E ainda no domingo, porém, no período da tarde, às 3 horas, o Real Mineiros joga diante do Golden Soccer. Então está dado o recado do Campeonato Amador das séries A e B. Lembrando que o jogo de ontem, como eu prometi, na segunda ou na terça-feira, todos os resultados e certamente o jogo de ontem para você tomar conhecimento, né? Bom, a gente continua aqui com o nosso Sul Minas Esporte, porque tem mais informações aqui para você. E claro que o grande objetivo nosso é trazer todas as informações. Por exemplo, vem aí a Copa Lázaro Walter Alvise de futsal. É a Copa Pré-Mirim, futsal Pré-Mirim, que recebe o nome de um dos grandes radialistas que já nos deixou da história de Poços de Caldas, o Lázaro Walter Alvise, o Lolo. Então nós teremos aí a primeira rodada no próximo dia 4, na Caldense. Então os 3 primeiros jogos aí na Caldense, pela chave A, nós teremos às 7 da noite o jogo entre Tic Tac e o RCP 43 anos. Pela chave B, às 8 da noite, Fute Poços e Bate-Bola. E ainda pela chave A, o jogo das 8 da noite, 8h30 da noite, envolvendo aí a Caldense e o SESC Senat. E também na segunda-feira, dia 5, nós teremos na terça-feira, melhor dizendo, nós teremos no ginásio da Cascatinha, pela chave C, os 2 jogos da C, né? Às 7 da noite, o primeiro compromisso entre Elite Academy, ou Academy, né? Enfrentando os Osasco Alegria. E o Sesc Poços, na sequência, marcado preliminarmente para 7h30, caso não tenha o primeiro jogo por algum motivo, 7h30, os jogadores têm que estar na quadra. Mas se tiver o primeiro jogo, o que deve acontecer, aí deve começar um pouquinho depois o jogo entre o Sesc Poços e o CT Atenas. Então é isso, vem aí, tradicional 19ª Copa de Futsal Pré-Mirim, Lázaro Walter Alvise, primeira rodada na Caldense e no Moleque César na Cascatinha. Olha, eu queria falar também da Copa Sul-Americana, porque ontem nós tivemos o último confronto dos jogos de ida da Copa Sul-Americana entre Corinthians e o time do Racing, e acabou sendo um empate de 2-2. Nós vamos inclusive conferir os gols de ontem, porque o Corinthians parecia inspirado, né? E o Yuri Alberto fez esse golaço. Aliás, eles fizeram o primeiro gol, um golaço, né? O Yuri Alberto, sim, acabou fazendo aí de cavadinha também um golaço muito bonito, empatando. E aí o Corinthians deu a volta, fez a virada. De novo o Yuri Alberto lá de fora da área. Gol bacana. Só que propiciaram o empate do Racing 2-2. Então não foi um bom resultado para o Corinthians. Como não tinha sido para o Cruzeiro no dia anterior, que só tinha empatado com o Lanús lá em Belo Horizonte. Então os 2 times brasileiros têm que fazer a diferença na Argentina. O Cruzeiro vai lá jogar com o Lanús e certamente o Corinthians vai ter o compromisso da volta
contra o Racing. Lembrando que se houver novo empate ou novos empates, decisão por tiros livres diretos. E quem vencer chega na final, que vai acontecer em Assunção, no Paraguai. O jogo final, um jogo só final, acontecendo lá no Paraguai, em Assunção. E nós estamos encerrando vamos ouvir a sonora do Ramon Dias, né? Antes da gente encerrar, vamos ver se a gente entende um pouquinho do portunhol do Ramon Dias, falando sobre o empate de ontem. Primero que cuando hicimos el cambio, íbamos 1-1. Íbamos empatando. Y yo soy un entrenador que tengo una característica de poner gente en ataque y asumir el riesgo. Eso tienen que entender ustedes. Lo voy a hacer acá, lo voy a hacer mañana, pasado, toda mi vida. Cuando yo veo que el equipo necesita poner mediocampista, usamos mediocampista, pero cuando necesitamos gente de ataque lo voy a poner. Y por eso creo que la situación, y después del cambio llegamos al gol y Yuri hizo el tercer gol. Entonces no sé cuál es la duda. La tuya como seguramente de alguno más. Pero Corinthians tiene un entrenador con características de ataque. Y los riesgos lo tomo, lo asumo. Y si alguno pensaba de todos ustedes que en esta fase se iba a definir, están equivocados, porque el fútbol internacional es diferente, la táctica es diferente, agresivos son diferentes, los árbitros no son brasileros, donde el forcejeo permanente de un partido de fútbol existe, y eso tenemos que, más que eso tenemos que corregir. Que seguramente quedan 90 minutos para jugar y está todo abierto. Corinthians no está eliminado, porque tenemos las características y el equipo y el grupo, tenemos para ir a Buenos Aires y jugar en cualquier estadio. Porque si pretendemos ir a jugar la final, primero tenemos que tratar de pasar allá. Y más allá que jugamos de visitante, Corinthians tiene un equipo que tiene la posibilidad de poder pasar. Como pasó en el segundo tiempo, también tuvimos 3 o 4 situaciones para hacer el gol y no lo pudimos hacer, pero es parte del fútbol. También el terreno y la lluvia. Nosotros tenemos una característica de un equipo que juega, que ataca, y se hizo difícil por el problema de la lluvia. Pero yo estoy contento por el equipo, primero porque no perdimos y estamos 90 minutos para una definición, más allá que tenemos que jugar de visitante, lo que sea. Pero para poder pasar tenemos que competir, y Corinthians está compitiendo, así que yo estoy muy contento con eso. Más allá que a alguno no le guste los cambios en la mitad, no me interesa. Yo asumo la responsabilidad y voy con un equipo ofensivo. Y por eso también convertimos el segundo gol. Dá para entender, né? Ele falou que ele fez tudo que tinha que fazer, que o time foi ofensivo, principalmente no segundo tempo, criou 3 ou 4 chances para fazer o gol da vitória, não conseguiu. Falou da chuva, que atrapalhou um pouquinho, e atrapalhou mesmo. Claro que o time que está buscando o resultado de empate, depois que estava 2-2, tira benefício, que é muito mais fácil jogar zagueiro pelo peso, jogar defendendo, do que o atacante, que é mais leve, buscar ofensividade. E ele fala também que o Corinthians tem todas as condições de buscar o resultado da vitória lá em Buenos Aires, que o time joga em qualquer lugar e buscando sempre vitórias, e que o Corinthians não jogou a toalha ainda, em outras palavras, né? Que vai lá em busca da classificação, em busca da vitória. Tomara, né? Porque o Corinthians precisa arrumar condição de, através da Copa Sul-Americana, de arrumar vaga para Libertadores. Que ele pode arrumar vaga pela Libertadores também, até por outras situações. Mas é preciso entender que tudo é um contexto que pode animar o Corinthians até para jogar o próprio Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar para ver. E nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência.
convidando a você para que esteja conosco na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá, um grande abraço.